Hoje gente, estamos aqui para mais um vídeo hoje de 10 minutinhos e eu vou dar continuidade às frases. E a próxima frase que a gente tem aqui é uma de minha autoria, e esta aqui. E havia aquelas sementes que caíram em meio às pedras, e elas se mostraram sementes mágicas. Então eu cheguei até a citar essa frase em um dos vídeos anteriores que eu gravei e postei no canal, não lembro exatamente qual, se foi o anterior ou o outro, né? Me falando a respeito, né, de se referindo às sementes estelares, né? Eu me incluo, né, e acho que muitas pessoas que são buscadores ou que estão assistindo podem se incluir também, porque assim, é como se nós, como sementes estelares, fôssemos lançados em meio às pedras. E eu faço a analogia, né, com a passagem bíblica, né, com a parábola, né, do semeador, se não me engano, né, de algumas sementes caíram nas pedras e essa semente não conseguiu fincar raiz, né, veio o sol e secou. Algumas caíram entre espinhos, né, plantas espinhosas e também não conseguiu, e algumas caíram em solos férteis, né, e essas cresceram e deram muitos frutos. Então, às vezes a gente caindo em meias pedras acha que não vai ter força, né? Então eu usei isso, né, como analogia. Porque nós caímos aqui é como pedra, não é um solo fértil, né? É um solo que eles te podam, né? Tentam te limitar, tentam te egoizar ao máximo para que você se esqueça, para que você não ancore, para que você de fato não encarne, como eu falo. A nossa encarnação, ela é contínua, né? Você não encarna quando você nasce aqui, eu encarnei, não é contínua. Então, é um processo contínuo de preparar esse corpo para receber quem você é, né? Para você tomar o controle desse corpo e não esse corpo ficar refém da Matrix, sendo usado pela Matrix, né? Que é quando implanta um ego e você simplesmente segue uma vida egóica, uma vida, né, programada, né, comum. E quando você assume, quando, né, essa semente ela começa, né, tomar o controle, enfim, vai em contra, né, muitas coisas que tem aqui, e o trabalho, né, como eu falo de encarnação, é de, como dizer assim, vamos como eu já falei em vídeos anteriores, né, o corpo ele precisa, né, linkar, né, se integrar com os corpos mais sutis. A Matrix tenta evitar disso acontecer, ou seja, deixando o corpo o mais denso possível, né? Então você procura, quando o sinal de você como semente controlando esse corpo é você se comportar cada vez mais como alma, né, do que como um ser egóico, né, que faz tudo, que é tudo eu, tudo para mim, né? Essas coisas que a gente sabe de ego, né? Então essa é a encarnação contínua, que são aquelas transformações que o ser vai passando. A pessoa se transformou, se tornou mais consciente, né? A pessoa mudou. Não, é ela mesma assumindo o controle, né? E limpando das mazelas do ego que foi implantado pela Matrix, né? Então esse é um trabalho árduo, né? É um trabalho difícil porque não é solo fértil aqui, né? Alguns podem dizer que sim, não, mas vamos tratar dessa metodologia como desse ponto de vista de que existe a Matrix, existe seres obscuros que tentam o máximo dificultar isso, que são os espinhos, são as pedras, né? E mesmo assim, nós estamos conseguindo despertar, estamos conseguindo fazer esse ancoramento, né? Essa conexão com nossos corpos interiores e assim ter mais lucidez, ter mais clareza, ter mais consciência, né? Então é onde que eu falo, então essas sementes, né? E haviam aquelas sementes que caíram em meio às pedras. Então nesse sentimento que elas morreram porque não conseguiram ficar raízes e elas se mostraram sementes mágicas, né? Então, assim, o que é essa semente? Né? É algo muito além do que você imagina. Então, ela conseguiu fincar raízes, conseguiu vingar, né? Conseguiu se mostrar em si muito forte. Então, sim, me refiro a sementes estelares que despertam, né? Então, assim, vocês são seres mágicos, são seres cósmicos, são seres fantásticos, né? Que estão conseguindo, né? Que estão logrando, né? Fazer o que é muito difícil, porque a maioria seca e morre, né? Então fica aquela casca seca, egóica, servindo a Matrix, né?
E assim, vem muito na mente para falar, né? Um tema até insistente, que a alimentação é isso. Aqui, nessa terra, se rende a um culto à alimentação, né? A um culto à comida. Né? Não se come mais para nutrir o corpo, se come por desejo, por gosto, né? Como falar comida lixo, que é o junk food, né? Que gordura e as coisas todas, né? E o culto a, né? O churrasco, né? E a picanha, né? Então há um culto, né? Então a Matrix ela abocanha, digamos, essas sementes, esses casulos que ficam vazios, né? E lançam nisso, né? Usando só um ponto, né? Que é o culto à alimentação. Então o alimento ele já não é mais para nutrir, é para satisfazer o ego, né? Aquela coisa gostosa, que eu tenho que comer coisa gostosa. E o alimento ele perde a funcionalidade, que é nutrir, né? Saciar a fome. Então aí você começa a fazer o que? Enfeitar a comida. Então o prato não tem que ser saboroso, ele tem que ser bonito, né? Aí a gente vê a coisa do bolo que vem seduzindo as sementes, vamos colocar assim, desde criancinha, né? Que tem que ser aquele bolo bonito, colorido, doce, né? Então o ego mergulha nisso de uma forma, né? Que vai ficar pro resto da vida, né? As pessoas brincando com comida, né? A comida tem que ser bonitinha, então faz aquele prato, aí desenha, né? Os pães, os bolos tem que fazer o bichinho ali, a forma, o biscoito tem que ter as carinhas, né? O prato ele tem que ser colorido, aí você enfeita a mesa, né? Então esse é o culto à comida. Então assim, esse é apenas um dos pontos que vem à bocanha e puxa para essa realidade, então está em meias pedras, né? Não vinga, vive aquela vida, né? Trancafiado, servindo a Matrix. E a semente, né? Quando ela é mágica, quando ela se mostra, esse cósmico, quando você começa a assumir, você vai encarnando. Então, hoje eu opto por uma alimentação mais saudável. Então, eu encarnei um pouco mais. Então, minha encarnação está completa. Então, opa, encarnou um pouco mais. Encarnei, quando eu entrei aqui, eu encarnei 1%. Eu consegui mudar alguma coisinha que a Matrix está tomando. 2%. Mudei meu sistema de alimentação. 3%. Né? Então você está ali, digamos, 10% encarnado e a maioria está aqui, ó, como consciência, mandando intuição, né? Tentando guiar. Né? Então, quanto mais você se livra dessas coisinhas, né? Eu tenho que fazer para agradar o outro, né? Quando você se interioriza e vê que tudo que você precisa está dentro, né? É esse eu encarnando e tentando, eu diria que 100%, né? A gente pode esquecer, né? Porque vamos colocar aquilo, é pedra mesmo, né? Que está encarnado. Mas a gente pode lograr o máximo possível que der, né? Pode fazer um processo contínuo, né? Tomando o corpo, essa encarnação para você, né? Não, eu vou controlar isso, né? E como que a Matrix entra lá? Pelo desejo. Mas é saboroso, todo mundo tá fazendo, todo mundo ali se divertindo, aquela festa com som alto, barulho, né? Você quer aquilo e eu me sinto sozinho, então eu tenho que me enturmar e tá ali no meio, né? Como que é comer demais, né? Aquela coisa de comemorar, né? E beber e me drogar. Isso é a Matrix que tomou o corpo. Aí você, como ser, tá ali tomando de volta. E se a tua missão realmente for fazer algo importante, você vai dar um quebra, você vai dar um infarto, vai dar um ataque, vai dar uma overdose para quebrar aquilo e você tentar puxar de volta, né? Uma das medidas de desespero da alma para trazer o corpo de volta, né? Onde as pessoas podem ter experiências de quase morte, né? Acidentes. Então a própria alma pode provocar isso. Não, eu estou perdendo meu corpo, eu tenho que tomar uma medida desesperada, né? E alguns seres, por que eles estão nessa vida louca e entram em dispersão? Porque perdeu o contato, né? E a alma ela fica também, ela tem uma preocupação, porque, né, tá perdendo, né? Então desconectam, ela se desconectada, ela tenta buscar preencher esse vazio, né, na vida louca. Só que aí tem aquela depressão, né? Aí no momento de quebra, onde que o corpo, aquelas camadas físicas densas começam a se desfazerem, às vezes a alma consegue buscar um pouquinho mais de contato, né? Onde a pessoa ela volta com um pouquinho mais de lucidez, ou seja, ela encarnou um pouco mais, usou essa brecha,
né, onde que veio uma mudança. Mas o ideal é que não haja isso, né, mas que a mudança seja de forma consciente, seja buscando, né, então significa que a alma está conseguindo, né, se infiltrar e tomar controle daquela alma, né, e ser você alma aqui, né, ser você dono da tua encarnação, né, o máximo que der, o máximo possível. Então isso, né, e havia aquelas sementes que caíram em meio às pedras e elas se mostraram sementes mágicas. Então nós somos essas sementes mágicas, né, que estamos despertando em meio a tudo que a gente vê, né, que colocamos aí como pedras. Então ok, gente, estourando o tempo, 10 minutinhos, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até o próximo vídeo.